Fala gente, tudo certo? Bearish Market aqui com mais um vídeo aqui para o canal. Hoje na nossa aula de número 11 na playlist do mundo dos investimentos, né? O Tesouro Nacional, aí o papel, o pezinho de entrada aí no mundo dos investimentos para muita gente, tido como o mais seguro de todos, né? Vamos dar uma olhadinha o que tu pode fazer para começar a deixar teu dinheiro render mais do que a poupança já. É o pontapé inicial aí para muita gente, né? Então, a gente já sabe dos nossos tipos de investimento, né? A gente já viu nas aulas anteriores que eles se dividem em renda fixa, day trade, que são os derivativos, e ações, que é o swing trade, é os grandes pilares que eu gosto de dividir os investimentos. Nesse caso aqui, estamos falando de renda fixa, tá? Então, o Tesouro Nacional entra na categoria de renda fixa, pois sabemos o quanto que a gente vai ter de rendimento com o passar do tempo, tá? É uma taxa fixa ou a taxa é atrelada a alguma outra taxa. Então, sabendo qual taxa é essa, sabemos o rendimento. Então, são duas possibilidades. Já ter uma taxa fixa ali, ou ele render conforme alguma outra taxa pré-determinada. Então, tu vai saber quanto que é. Simples assim, tá? É possível perder dinheiro, gente? Eu já quero começar falando isso porque, né, é uma dúvida de muita gente. Uma das pesquisas mais feitas aí sobre o Tesouro Nacional é possível perder dinheiro com o Tesouro? Tá, então vamos lá. Essa é uma das perguntas mais feitas e sim, dependendo da categoria que tu escolher se tu terminar antes, tu fizer um resgate antecipado, é possível sim, tá? Mas tem alguns pontos importantes aí que a gente tem que definir, então segue com esse vídeo até o final para não tirar conclusões precipitadas. Ah, dá para perder dinheiro, então eu não vou... Não, tem opções que tu não tem como perder e tem opções que tu tem como perder. Obviamente, as que tu tem algum risco atrelado vão te render mais do que as que é 100% garantido. Isso é lógico, tá, gente? Padrão de investimento. Mas segue comigo que eu vou explicar. Então, o Tesouro, gente, né? Primeiramente, é importante definir que a Secretaria do Tesouro Nacional é um órgão da administração pública direta integrado ao organograma do Ministério da Economia do Brasil. Então, o Tesouro Nacional é um órgão, não um tipo de investimento. Esse órgão disponibiliza diferentes modalidades de aplicação para termos diferentes rendimentos, tá? Quando a gente está investindo no Tesouro, na realidade a gente está comprando um título do governo que tem uma data de encerramento, de expiração. Tá? Esse órgão aqui ele vai dizer, bom, tu tem esse papel aqui, esses papéis são títulos do governo federal, tu pode comprar cada um deles, tem tesouro, tem rendimentos diferentes e tem datas de validade diferentes, tá? Dependendo do tipo de título, vai variar de forma diferente, com relação a taxas diferentes. Já vamos ver os tipos principais, tá? Quando tu comprou esse título, tu está na verdade fazendo o quê? Emprestando esse dinheiro para o governo federal, tá? Ele vai usar esse valor pago para as diversas áreas do governo. O governo é cheio de dívidas, ele vai ver qual é que é a melhor maneira de aplicar isso. Então tu comprou um título, tá? Tu não precisa comprar o valor cheio, a gente tem valor mínimo de aporte. Então o título tem lá um valor, mas tu pode comprar 10% de título, 5% de título. É o próprio sistema que vai fazer isso se montar num título inteiro para o governo, tá? Mesma coisa que tu comprar ação num lote fracionário, digamos assim, para quem já conhece. Então quando chegar no fim da duração desse título, tu vai receber o teu dinheiro de volta e tu vai receber o rendimento proposto. Tu podia já ter recebido ele gradativamente ou tudo no final, depende aí da escolha que tu fez, tá? Daí tu pode fazer o quê? Receber a tua grana de volta, compra um novo título ou utilize alguma outra aplicação que tu queira, tá? Então é importante frisar que todos têm um prazo de validade. O risco, gente, qual é que é o risco envolvido então no Tesouro Nacional, tá? É tido como o menor risco de todos, não tem menos risco do que isso, tá, gente? A gente está emprestando dinheiro para o governo e ele tem o compromisso de nos pagar, tá? Isso não é assim, se ele quiser ele nos paga, não, ele tem o compromisso de nos pagar e ele honra esse compromisso. O que impediria ele de honrar tal compromisso? O risco do país simplesmente quebrar. A gente pensa assim, se ele começa a dar calote nas pessoas, então tu acaba com o programa do Tesouro, né?
Porque ninguém mais vai, a partir desse momento, colocar dinheiro num lugar que tem chance de não ser pago de volta. Bom, daí eu vou para o mercado de ações, ou para o Forex americano, etc. Né? Então, a gente tem que concordar que esse risco aí, ele não surge de uma hora para outra. E se tiver esse risco, gente, acho que não receber nosso dinheiro do Tesouro é o menor dos nossos problemas, né? Tá aí países vizinhos aí com crises absurdas, né, que podem falar sobre isso. Então, o governo tem dívidas, né? O pessoal pode se perguntar, tá, mas o governo é cheio de dívida. E se ele não tiver dinheiro em caixa para me pagar? Ele pode querer me pagar, mas se ele não tiver dinheiro para me pagar? Tipo aquele meu vizinho lá, ele quer muito me pagar, mas ele tá sem emprego e não tem como. Calma, gente. Na prática, como é que o governo, como ele é obrigado a te pagar, ele tem um compromisso, ele precisa, o que ele faz na prática? Ele imprime mais dinheiro para pagar os investidores. Vocês nunca viram notícia na TV? Ah, o governo imprime mais dinheiro porque chegou data de vencimento de títulos públicos. Nunca viram alguma notícia assim? É isso que eles fazem, eles vão imprimir dinheiro para poder te devolver. Então, isso aumenta a inflação e gera outros problemas econômicos para o país, mas que não é o foco do vídeo aqui, nem do canal falar da nossa economia, tá? Como um todo. Então, o investidor, é suficiente saber que o investidor tem a segurança que ele vai ser pago de volta, tá? Então, tipos de tesouro aqui, gente. Tem 3 modalidades de títulos disponíveis, tá? Selic, IPCA e o pré-fixado. Vamos falar um pouquinho de cada um agora, tá? A gente vai avaliar, então, eles com relação ao risco, à liquidez, ao tempo de retorno e à rentabilidade. É importante frisar que, apesar do Tesouro Nacional ser um portal próprio, inclusive quando tu compra, a tua própria corretora te direciona para lá, tu recebe extratos do Tesouro e não da corretora, mas mesmo assim tu precisa da corretora para intermediar o processo. Tu não tem como ir lá no site do Tesouro e comprar direto dele. Tu precisa de um agente intermediador. Ponto. Isso é regra, não tem como tu fugir. Então cuidado se na tua corretora não tem taxa para aplicar no Tesouro, gente. Isso é uma grande pegadinha. Sempre olha se não tem taxa. Se quiser uma recomendação, eu compro Tesouro Nacional pela XP, porque a XP não cobra taxa nenhuma para Tesouro. Para outras coisas cobra, para o Tesouro não. Então é aquela máxima lá das playlists aí que tem no canal, né? Tu tem que ver qual é a melhor corretora para aquilo que tu quer fazer. Eu, por exemplo, utilizo 3, porque uma não me cobra taxa para uma coisa, uma não me cobra taxa para outra, eu vou indo para onde não me cobra taxa para aquilo que eu quero fazer naquela corretora, tá? Fiquem de olho nisso para não correr teus lucros com taxas de corretoras. Então, só para frisar, não tem como comprar do Tesouro diretamente, tá? Vamos para o primeiro então, gente. Tesouro Selic, né? É o mais simples de todos, tá? Acompanha a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do país. Vocês veem notícias aí direto saindo. Ah, a taxa Selic sofreu nova redução, aumento da taxa Selic, né? Então o rendimento é sempre conforme a taxa vigente. O dinheirinho está lá rendendo ao ano, conforme a taxa vigente. Toda vez que tiver essa alteração, teu rendimento vai ser afetado. Ele vai render proporcionalmente até aquele ponto no ano, sofre mudança na taxa, a partir daí é uma outra taxa, tá? Até fechar teu rendimento anual. Tem uma boa liquidez, porque tu pode solicitar o resgate do valor quando tu quiser, D+1 tá de volta, né? No dia seguinte. E não tem redução de qualquer valor no seu resgate. Então esse cara aqui é muito bacana para quem até hoje só deixou dinheiro na poupança e que é uma coisa que renda um pouquinho mais, mas que seja tão seguro quanto, tá? No nosso momento aí da economia, gente, a taxa Selic está bem baixa, tá? Se você está olhando esse vídeo perto da data de lançamento, e com a taxa tão baixa assim não está valendo muito a pena. Tá? Então é importante que tu veja qual é que é a taxa da Selic no momento que tu vai fazer o teu aporte e qual é que é a projeção para ela nos próximos meses ou anos. Porque se ela continua em muita queda, não vale a pena, porque a taxa é muito baixa, fica quase que pior do que a poupança, tá? Se a taxa for baixa demais. A gente já teve taxa Selic acima de 12% no ano, simplesmente por deixar teu dinheiro parado ali, tá? Então, o que acontece é que tu não tem como perder R$1 do dinheiro que tu aplicou lá. Tá? Esse é o mais seguro de todos, tá? Tu vai pagar na hora do resgate, né? Imposto de renda se teve, tá? E taxa de custódia da bolsa em cima desse rendimento aí. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre taxas gerais aí, mas o básico é isso, tá, gente? Então por isso que quanto menor
for a taxa Selic, menos interessante ela fica, porque quando ela se aproxima muito da poupança, poupança não tem imposto de renda. Então pensa assim, que quando tu for resgatar o teu valor, quando chegar no fim do título, se a taxa for muito baixa, e aí vai descontar ainda o imposto de renda, pode ser que não valha a pena na hora de tu realmente pegar o teu rendimento final. Mas com a taxa um pouquinho acima, faz a tua matemática, já vale a pena por causa da liquidez. Lembram lá das primeiras aulas do nosso triângulo? Obviamente, né, quanto menor o risco e maior a liquidez, menor também o rendimento, né? Então, o investimento mais seguro de todos é óbvio que vai ser o menor rendimento de todos, tá? Aportes iniciais aí na casa dos R$100. Próxima modalidade, Tesouro IPCA, né? O que é IPCA, gente? Índice de Preço ao Consumidor Amplo. É a famosa inflação. Tá? Esse tesouro aqui tem uma taxa de rendimento fixa, mais a correção da inflação. Logo, o seu rendimento é sempre acima da inflação vigente, o que garante o teu poder de compra, né? Porque tu está sempre lá com a inflação amarrada, então aquilo que as coisas ficaram mais caras está embutido ali, mais a taxa fixa já que foi acordada no início do contrato, na hora que tu comprou o título com o vencimento lá pré-acordado. Então tu sempre vai ter ali a flutuação, né? Se a inflação baixar, rende menos, se a inflação subir, rende mais. Tá? Tu pode solicitar o resgate antecipado, mas dependendo da situação da inflação do momento, teu título então pode estar valendo menos do que quando tu comprou. Como ele tem inflação ali embutida, pode ser que aconteça de tu ter comprado, né? Diferentemente lá do Selic, que tu resgata teu dinheiro e ele volta, aqui tu tem flutuação do título, tá, gente? Então, pode ser que tu comprou teu título a R$800 e nesse exato momento que tu quer resgatar ele tá a 700. Então, se tu comprou os 10 títulos, tu já saiu marchando com R$100 por título aí. Tá? Tem esse detalhe. O governo ele garante a recompra do título, então por isso que tem liquidez, né, gente? Porque o próprio governo compra esse título de volta, mas a venda antecipada pode acarretar prejuízo, tá, gente? Então tenham isso em mente. Essa é aquela pegadinha que eu comentei lá no começo. Tu vai pagar imposto de renda se houver e tu ainda tem a taxa de custódia da bolsa, nesse caso, de 0,25 a 0,30 em cima do valor do título, tá? Aí depende muito do contrato, deem uma olhadinha na hora de comprar qual é que é o que vocês estão pegando. Tá? Na hora que tu olha lá, Tesouro IPCA mais 2,5%, 2035, por exemplo. Dá uma olhadinha lá qual é que são as minutas daquele título ali que tu está pegando, tá? Então, aportes iniciais na casa dos R$40, R$60. De novo, tem o vencimento do título. Esse cara aqui tem duas opções, pós-fixado ou com juros semestrais. Então, lembram que lá atrás eu comentei, né, que o título tem um vencimento. Então, chegou no fim desse vencimento, tu vai receber o teu dinheiro de volta com o lucro que tu recebeu ao ano por deixar teu dinheiro lá. Esse é o pós-fixado. Também tem opções que é com juros semestrais, ou seja, a cada 6 meses, o percentual que rendeu do teu dinheiro que ficou ali parado, tu já recebe. Então ele vai te pagando de 6 em 6 meses um pouco. Isso é interessante. Se tu quiser já ir vendo um pouquinho do teu dinheiro render, mas tu perde um pouco do efeito bola de neve, né? Porque quanto mais passar o tempo, mais esse dinheiro renderia lá. Então, se tu sacou um pouco do lucro já que tu teve, esse dinheiro não está lá contabilizando para render mais no efeito bola de neve lá investido. Então, depende um pouco do teu foco, tu já define essa opção na hora de comprar o título, tá? Por fim, gente, tesouro pré-fixado, tá? Já tem uma taxa definida no momento da compra. Já é lá, tesouro pré-fixado 2026, 7,98. Então, já sabe que é uma taxa de 7,98% ao ano. Tá? Quanto mais longa a duração do título, maior vai ser a taxa de rendimento fixa, obviamente. Então, tu vai ver que um tesouro 2026, ele tem uma taxa de 7, um 2035 a taxa de 10, um 2045 a taxa de 15, por exemplo, tá, gente? Então, obviamente, quanto mais tempo tu tá se comprometendo a deixar o valor lá, maior vai ser o teu rendimento, tá? Então, o título, mesmo assim, ele
oscila conforme a condição econômica do país. Então não se esqueçam nunca disso, gente. Tu não está aportando um valor X, tu está comprando um título com aquele valor. O valor desse título oscila ao longo dos meses, tá? Conforme a situação econômica do Brasil. Então, tu pode solicitar resgate antecipado, mas dependendo da oscilação do título, ele pode estar valendo menos que quando tu comprou. E do mesmo jeito ele pode estar valendo mais. Inclusive tem muita gente que faz o quê? Em momentos onde a economia está subindo, está bem aquecida, tu comprou lá, vamos dizer que o valor do título estava 700. E no mês seguinte o valor do título estourou para 850. Isso pode ser até maior do que o teu rendimento acordado para o ano todo, às vezes. Isso acontece, gente. Se tu tá de olho ali, tu pode solicitar o teu resgate antecipado. Pega o teu dinheiro de volta e no mês seguinte tu compra outro título, se tiver mais barato. Dá para trabalhar dessa maneira também, tá? A gente é quase que como uma ação daí dessa forma, tá? Então o governo garante a recompra do título, mas vale lembrar, né, que do mesmo jeito que ele pode estar mais caro, ele pode estar mais barato também. Então pode ter prejuízo numa venda antecipada, tá, gente? Por isso que é sempre importante seguir aquela escadinha, ter tua reserva de emergência, para tu não ter que tirar dinheiro de aplicação que ia te render e que tu teve prejuízo porque precisou resgatar antes, tá? Lembrando, gente, que o compromisso do governo é pagar o teu rendimento acordado no final do período. Então, às vezes, tu vai ficar lá monitorando, né, no site da tua corretora. Tá, mas opa, eu perdi dinheiro. Eu botei 4 mil reais aqui e agora tem só 3.980. Como assim? É flutuação do título, ele flutuou um pouquinho para menos. Não se preocupe, gente. O governo tem o compromisso de, no final do período, então se tu comprou um título prefixado 7,98 2026, lá em 2026, na data de vencimento do título, tu vai receber os teus 4 mil reais de volta, mais os 7,98% por ano que deixou o dinheiro lá proporcionalmente. Então, se tu deixou 3 anos e 1 mês, 3 anos e 2 meses, tu recebe o valor proporcional junto com o retorno do teu valor total lá no vencimento do contrato. Então esse é o compromisso do governo, te entregar na data de vencimento todo o teu valor de volta mais o rendimento acumulado. Esse é o compromisso do governo. Vou falar de novo para ficar claro. Se tu quiser resgatar antes é que é o problema. Tu pode ficar de olho para ver se não ocorre uma valorização dessas, né? Que tu pegue um gatilho ali e até ganha até mais do que essa taxa se tu esperasse. Ou se tu precisar realmente sacar antes, tu tem que ter noção de que tu pode pegar uma flutuação negativa, tá? Tu vai pagar imposto de renda, obviamente, conforme a tabela regressiva do imposto, né? E tem a taxa de custódia em cima do valor do título, de novo, 0,25 a 0,3, depende daí do título que tu escolher, tá? Aportes iniciais, então, na casa dos 30, 50 reais, né? Que é uma fração de um título, tá? O novo aqui tem a opção pós-fixado ou juros semestrais. Então, se tu quiser receber um jurinho aí a cada 6 meses, tu pode. Gente, para resumir esse vídeo e ele não ficar longo demais, maior flexibilidade e menor preocupação com taxas, né? É a Selic, também tem o menor rendimento de todos. Longo prazo é o IPCA ou pré-fixado, daí vai depender de como é que está a taxa de cada um. Se a inflação estiver muito alta, se estiver muito baixa, tem que fazer esse comparativo. Daqui a pouco a inflação está, sei lá, 8% e o teu tesouro pré-fixado é 7,98%. Observe que a taxa fixa é menos do que a inflação, então o teu dinheiro parado lá perdeu valor de compra, porque as coisas vão estar mais caras quando tu for sacar esse dinheiro de volta. Então é mais interessante o IPCA. Se a inflação estiver muito baixa, vai corrigir pouco, porque a taxa atrelada normalmente é baixa, então é mais interessante tu pegar um pré-fixado, tá? Sempre tem que olhar essa regrinha aí. Então tua escolha vai depender da taxa pré-fixada da inflação no momento. Tenha em vista sempre a projeção econômica do país para isso. Cuidado com taxas surpresas da tua corretora e cuidado também com o IOF, gente, que é o imposto cobrado se tu resgatar o valor antes de 30 dias. Tá? Isso tem para qualquer tipo de aplicação. Se tu mexer nesse valor em menos do que um mês, tu vai pagar um IOF e é caro, tá? Machuca. Então, muito cuidado com isso aí, gente. Por isso que é sempre bom tu investir essas coisas aí já meio que a longo prazo. No mínimo 30 dias para tu não pagar IOF. Senão tu vai botar 1.000 pila lá, tu vai tomar um chavaço aí de taxa de tudo que é lado se tu não olhar.
E tu meio que vai abandonar o investimento porque tu não olhou as coisas antes de aportar, tá? Se tu tem dúvida, se tu tem receio, vai com o Selic, tá? Que é o mais padrão de todos. Gente, não fica menos complicado do que isso investir, tá? Então, aqui é o básico do básico. Não adianta às vezes tu querer ir fazer day trade se tu achou isso aqui já complicado demais. Aprende direitinho, faz a escadinha conforme o espaço do risco e aí a gente conversa aqui de novo, tá? Tipos de tesouro, então, Selic, IPCA, pré-fixado, tá? Gravem bem isso, gente. Frase do dia: os riscos surgem se você não sabe o que está fazendo. Frase aí do Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos. Gente, dúvidas que possam ter ficado, deixa embaixo nos comentários, se inscreve no canal se tu não está inscrito, deixa o teu gostei, segue a gente nas redes sociais, tudo isso é de graça e ajuda a gente pra caramba a crescer o canal, tá? Vocês não têm ideia. Forte abraço e até a próxima.